dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse podcast, mas estamos aqui tão felizes com esse privilégio, né, amor? Estou aqui com meu maridão, pastor Adriano Grangeiro. Eu sou a pastora Flávia. Somos pastores do Ministério Kids da Igreja Life Point aqui na Flórida, em Deerfield Beach. E nós estamos com esse projeto tão lindo, né, amor? É isso esse mesmo. Podcast, esses 3, na verdade é uma sequência de 3 podcasts que nós estamos gravando com o intuito de abençoar a sua equipe de voluntários do Ministério Kids, mas não somente para eles, mas papai, mamãe e principalmente para os líderes, pastores, líderes. Então, se você está assistindo esse podcast e quer mandar para o seu pastor, envia agora, porque vai ser muito importante o que nós vamos abordar aqui, né, amor? Exatamente. Nós queremos, de alguma forma, contribuir para ajudar, né, meu amor? O reino de Deus. E trazer não apenas algumas ferramentas, sugestões, mas também despertar, né? Para que as igrejas, o ministério, possa entender o quão importante, o quanto fundamental, o quanto é o pilar principal da igreja, da estrutura da igreja, que é o ministério infantil, o Ministério Exatamente. Kids. Inclusive, esse é o tema do nosso podcast. O Ministério Infantil é importante, né? Porque a gente sabe que todas as igrejas, pelo menos, é o que deve ter, né? Todas as igrejas têm um Ministério Infantil. Estruturado ou não, existe um Ministério Infantil. E também sabemos que é um ministério que muita gente não quer atuar, né, amor? Por que será, né? Por que será que todo mundo corre do Ministério Infantil? Então, nós vamos abordar aqui muitas coisas importantes para vocês. E depois, na sequência desses podcasts, nós já gravamos outros podcasts que vão estar orientando vocês a respeito do culto infantil, a respeito das crianças menores, maiores. Então, assim, foi uma bênção para a gente, está sendo uma bênção para a gente e vai ser uma bênção para vocês. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. E vamos começar então falando sobre essa questão dessa importância, né? Muitas pessoas perguntam para nós sobre a questão do Ministério Kids. Eu acho que mais importante de saber o que é o Ministério Kids é saber o que o Ministério Kids não é. Exatamente. Não é? É importante saber o que ele não é. Exatamente. Né? Porque há muitos anos atrás, as pessoas não tinham as ferramentas, não tinham o entendimento de quão importante, de quão fundamental é o Ministério Kids. Então, o que fazia com o Ministério Kids? Para que a ideia que tínhamos era de que as crianças não podem atrapalhar o culto, a reunião, a pregação. Então, tirava-se as crianças do meio do culto, não é? Levava-se para uma salinha pequena, a menor da igreja. E essa salinha, muitas vezes, se não para dizer todas as vezes, não tinha o mínimo de estrutura. E nem os voluntários. E muito menos os voluntários. Muitas vezes era a tia que cuidava da secretaria da igreja, que às vezes era escalada para ficar cuidando das crianças. Na verdade, às vezes, a gente fala isso, né, que há muito tempo atrás, mas a gente vê ainda hoje acontece isso. Sim. Né? Tem muitas igrejas que a gente até fica sabendo que realmente ainda, infelizmente, age dessa forma, né? O Ministério trata o Ministério Kids como um daycare, né? Sim, exatamente. Como um lugar, um babysitter, né? Um lugar para cuidar de criança. Isso não é Ministério Infantil, gente. Exatamente. Então, uma coisa que Ministério Infantil não é um babysitter, não é um daycare, não é uma creche, não é.
né? E o Na que verdade, mais? o Ministério Infantil é um poderosíssimo exército. É um poderoso exército, exatamente. Então, a pergunta desse podcast, Ministério Infantil é importante? Eu falaria que não. Ele não é importante. O que você diria? Você pode pensar assim, eu até falei já algumas vezes isso. Como não é importante o Ministério Infantil, eu acho que ele é importante, sim. Vamos dar exemplo do nosso corpo. Nós somos um corpo, né? Então, os nossos membros, eles são importantes para nós, né? Nossos dedos são importantes. Nosso polegar, por exemplo. O nosso polegar oponível, a gente não consegue pegar nada se a gente não tiver esse polegar. Ele é importante, os dedos são importantes, a mão é importante, o braço é importante, mas a gente consegue viver. A gente consegue viver ainda sem esses membros importantes. Eu diria que o Ministério Infantil não é como um dedo, um braço, uma perna, um pé, que se amputado, ele faz falta, mas ainda dá para prosseguir. Eu diria que o Ministério Infantil ele é vital para o corpo de Cristo. Ele é como se fosse o coração, como se fosse o pulmão, como se fosse o rim. Não tem como você arrancar o Ministério Infantil de uma igreja, fazer de conta que ele não existe e manter essa igreja saudável. Não. O Ministério Infantil, ele é o coração de uma igreja. E se você ignora isso, você está demonstrando que a sua igreja já está dando indícios de uma igreja não saudável. Porque quem ignora a criança, né? Olha só o que está escrito aqui em Mateus 18, amor. Na verdade, assim, eu gostaria até de estar falando um pouquinho do meu chamamento, de como Deus me chamou para o Ministério Infantil, porque eu fui professora por mais de 20 anos e eu sempre estive envolvida em ministério, né, de louvor. Eu casei cedo, esse ano nós fazemos 24 anos de casados, né, amor? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E sempre fomos muito envolvidos, né, na igreja, com o ministério de louvor. Meu marido baterista, eu cantava, ministrava louvor e amava, né, isso. Só que de segunda a sexta-feira eu era professora e eu não misturava isso, né? Então, quando chegou uma pesquisa, que eu vou daqui a pouco falar sobre essa pesquisa para vocês, na minha mão, que eu vi que aquilo que eu estava fazendo na sala de aula era tão pouco, que aquilo que eu estava fazendo, eu tinha que estar fazendo no meu dia a dia, não somente na escola, mas com os meus filhos. Na época eu tinha só o meu filho, né? Na igreja, o contato com criança, na verdade, ele é algo muito forte, que nós devemos prestar muita atenção quando nós falamos: não tenho paciência com criança, não quero ter contato, não, eles não são importantes, eles atrapalham, eles enchem as paciências, né? Olha o que está escrito em Mateus 18:6. Eu acho esse versículo muito forte. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela seja jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Gente, é muito sério. Deus tem as crianças como prioridade. Sim. Então, você pastor, você líder, você precisa priorizar o Ministério Infantil na sua igreja. Exatamente. É lógico que o nosso padrão de fazer as coisas, quando a gente fala sobre igreja, sempre é a forma como Jesus nos mostra como ele lidava com as pessoas, como ele lidava com os pecadores, e também como ele lidava com as crianças, né? Às vezes nós falamos muito sobre avivamento, o avivamento, o revival, mas
se queremos tocar uma geração, nós precisamos olhar com muito bons olhos como Jesus, como Deus trabalha com as gerações. E quando nós entendemos que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fica claro que é uma geração após geração, uma geração após geração. Então, se nós não trabalharmos a base da próxima geração, exatamente, nós corremos o risco disso ser quebrado. Então, ou seja, nós estamos falando sobre como Jesus trata as crianças, para nós termos esse entendimento de trabalharmos em cima disso. Você citou um texto, eu quero citar outro texto também, meu amor. Por exemplo, Marcos capítulo 10, a partir do verso 13, diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrarás nele. Então, ou seja, é interessante esse texto, porque ainda hoje nós percebemos que muitas vezes, por falta de ter esse entendimento, de ter essa revelação dessa importância que é de como cuidar das crianças, nós ainda agimos como certos discípulos, como esse texto. Nós estamos impedindo as crianças, porque às vezes estamos reproduzindo o que aprendemos. Né? As crianças vão atrapalhar, as crianças não podem, Quem impede as crianças são os adultos. São os adultos, e como nós já falamos em outras vezes, o coração da criança é de quem chegar primeiro, não é? Então, ou seja, achamos até que o Espírito Santo, que fala conosco, que nos deixa arrepiado, aleluia, que nos faz entrar na bênção e falar em línguas, oh glória a Deus, aleluia, e estamos achando que esse Espírito Santo não vai falar com as crianças, ou achamos que existe Espírito Santo criança, mas na verdade é o mesmo Espírito Santo. Exato. Então nós precisamos ter esse entendimento, não é? Exatamente, esse entendimento de que a nossa visão como pastores, agora eu falo para os pastores, para os líderes, por favor, abram a visão para os pequeninos. Que o Senhor possa abrir a sua visão para que Amém. Você possa enxergar a vitalidade. Porque se tem alguém que investe pesado nas crianças é o mundo. O diabo, ele sabe o quão vital são as crianças. Porque se ele não trabalha muito bem trabalhado nessa geração, ele não vai colher depois. Exatamente. E o que está acontecendo hoje aqui nas igrejas dos Estados Unidos, por exemplo? Nós temos igrejas aqui fechando, falindo. Por quê? Porque não foi investido nas crianças. Aí o que aconteceu? A igreja vai envelhecendo. Não deram continuidade na próxima geração. Exatamente. E existem centenas de igrejas fechando. É o que eu falei para vocês. O Ministério Infantil é o coração da igreja. Sim. Agora, o porquê que os pastores, os líderes, graças a Deus, nossos pastores, eles amam o Ministério Amém. Infantil, eles apoiam o Ministério Infantil. E a prova disso é de eles colocarem um casal de pastores para cuidar das crianças, né? Eles entendem que eles precisam de pastoreio, e é isso mesmo. Nós somos uma igreja que nós pastoreamos crianças, pastoreamos adolescentes, adultos, jovens, todos são ovelhas, indistintamente de idade. Cada um na sua idade precisa de pastoreio e precisa de cuidado. Então, graças a Deus, nós temos apoio dos nossos pastores, Pedro e Sandra Corrá. Eles investem dinheiro, eles investem tempo. Sim. Graças a Deus por isso, mas nós conhecemos várias igrejas que não tem a mínima vontade, né, de investir, não dão um apoio sequer para o ministério.
né? É sempre o pior para a criança. A criança fica onde não tem ar-condicionado. Não trata como uma prioridade. Não trata como uma prioridade. E aí você quer que essa criança cresça e ela cresça amando a casa de Deus, sendo que você não dá algo para ela de qualidade. Eu falo sempre para os nossos ministros lá, porque eu não chamo, apesar que eu me denomino de tia Flávia, né, porque fica fácil para as crianças me chamarem, mas elas me chamam de tia pastora Flávia, né? Mas assim, eu falo para eles, vocês não são o tio e tia, vocês são ministros de crianças, né? Vocês estão aqui para ministrar as crianças. Se vocês não se prepararem e se o pão e o vinho que nós estamos dando aqui no domingo não for suficiente para alimentar nós, adultos, então não serve. Se não serve para nós, não serve para as crianças. Sim. A mesma comida que eu como, as crianças têm que comer. Agora, a linguagem é a diferença, né? Exatamente. Mas muitas vezes eu já ouvi pessoas falando: ai, eu preciso me alimentar, não quero servir porque eu preciso me alimentar, não sei o quê. Eu acho que isso é muito equivocado, né? Então, nós queremos, em nome de Jesus, através desse podcast, nós estamos gravando com o maior amor no coração, para vocês, líderes, pastores, voluntários, abram a visão e enxerguem as crianças como Jesus enxerga. Sim, não impeçais. Não impeçais as crianças de irem até Jesus. Não impeça. Exatamente. Né? A responsabilidade está aqui, ó, nas nossas mãos. Nas suas mãos, papai, mamãe. E, amor, tá aqui. Uma coisa também muito importante, né? Porque talvez isso é uma questão de uma chave, precisa virar essa chave. Sim. Né? Dentro das igrejas, ou com os líderes. Então eu vou dizer algo para vocês, pastores, líderes, você que é líder de ministério do Kids, você que é um pastor de igreja. Nós temos um casal de filhos. E os nossos filhos é tudo para nós, né, amor? Sim. E todas as vezes que nós queremos fazer algo para eles, por eles serem importantes para nós, por eles serem a coisa mais preciosa que Deus nos deu, por entendermos essa importância que eles são na nossa vida, nós não damos qualquer coisa para eles. Sempre que, ainda que em datas aleatórias, não apenas de aniversário, mas nós sempre procuramos fazer o melhor, dar o melhor para eles. Porque nós queremos honrar os nossos filhos porque fazemos o melhor. Porque eles são importantes para nós e nós honramos isso na vida deles. Sim. Interessante que se nós... né, com a visão de igreja, quando nós não tratamos o Ministério Kids como algo importante e aí damos a eles aquilo que nos sobra, que é o que muitas vezes a gente tem visto, eu não estou honrando aquilo que deveria ser importante, né? Se eu acredito que é importante, eu não posso direcionar algo para o Ministério Kids que seja algo sem valor, que seja algo que sobra, até porque a sobra não representa honra. Exatamente. Então eu não posso honrar um Ministério Kids dizendo que eu entendo a importância dele, dando aquilo que me sobra. Ou seja, dá o pior sala, dá o pior equipamento, dá o pior isso, dá o pior aquilo, a pior aula. Dá um desenho, deixa ele desenhar. Exatamente. Então, ou seja, aí dentro disso a gente também já aponta, né, meu amor, para a equipe. Sim. Né? Ou seja, se é importante, se eu é entendo, vital, se né? é vital, como estamos falando, para o desenvolvimento da igreja, das famílias da igreja, então eu preciso dar o melhor. Então, eu não posso nunca, jamais direcionar aquilo que é dentro do contexto igreja. O que está sobrando isso? Dá para o Kids. Não, eu jamais vou honrar isso. Eu jamais vou conseguir honrar o Ministério Kids fazendo isso, porque sobra não representa honra. Exatamente. Sobra não diz respeito à importância.
né? E falando ainda mais... sim. Falando da equipe, né? Então, ou seja, invista na equipe. A equipe precisa estar bem equipada, né? É por isso que, inclusive, estamos gravando esse podcast. Exatamente. É para ajudar você, equipe. Exato. Né? A equipe pode pegar esse podcast, esse e os outros que estão seguindo, justamente para entender o processo. Então, ou seja, a minha equipe, a equipe do Kids, ela não pode ser uma equipe despreparada, né, meu amor? Ela tem que ser uma equipe muito bem preparada. Exatamente como nós, pastores, que nos preparamos para discipular os adultos, para pregar uma palavra, para... estar preparado para onde a gente estiver, pregar em hora, em tempo, em fora de tempo. É exatamente assim que nós temos que fazer. Então, ou seja, a equipe do Ministério Kids precisa buscar conhecimento, né? A tecnologia está aí à nossa disposição. Então, busque o melhor. Faça mentoria com a sua equipe de Ministério Kids, traga ela para mais perto de você, líder, para que você possa discipular essas pessoas, para que elas possam entender que nós não estamos ali gastando tempo, não, nós estamos preparando... Investindo. Exatamente, nós estamos fazendo um investimento, nós não estamos apenas preparando os nossos filhos como a próxima geração, nós estamos preparando os nossos filhos como os próximos pais para a próxima geração. Não é? Então, ou seja, tudo começa dentro de uma igreja com o Ministério Kids. Que tipo de pai, ou que tipo de mãe, ou que tipo de líder, ou que tipo de pastor, que tipo de obreiro, não é? Que tipo de cidadão nós vamos ter se agora, com o Ministério Kids, nós não estamos tratando isso com bons olhos, nós não estamos tratando isso como algo precioso. Eu até... Agora é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa pesquisa que chegou nas minhas mãos, que mudou a minha visão completamente, né? Sobre o trabalho com as crianças. Eu sempre amei trabalhar com crianças. Nunca foi um peso para mim, mas eu entendia que eu tinha que fazer isso profissionalmente, de segunda a sexta-feira. Eu não precisava fazer isso na igreja, né? Eu tive filho muito cedo, com 23 anos, e eu encontrei alguns desafios no começo, na primeira infância com meu filho. E assim, eu sempre fui muito aberta a aprender, né? Isso é muito importante, né? De nós sermos abertos. Não importa quanto tempo você está na estrada, a gente precisa aprender, gente. As gerações estão aí mudando e a gente tem que aprender. Então, agora que a gente pode entrar com a questão da pesquisa que eu falei. Porque quando essa pesquisa chegou para mim, nossa, abalou minhas estruturas. Essa pesquisa ela foi publicada, está publicada, na verdade, no site da PEC, apec.com.br. Feita pelo Lionel Hunt, no livro publicado pela Moody Press. E ela registrou a pesquisa sobre conversão infantil. Olha só que interessante. Estamos focados nos adultos, certo? Uhum. Mas deveríamos focar nas crianças. Exatamente. Porque essa pesquisa diz que as crianças que ouvem sobre Jesus até 4 anos, apenas 1% se converte. Então, assim, vamos pensar. O discipulado começa na barriga da mãe, né? O ambiente familiar, profetizando sobre a criança. Exatamente. Já conversando com a criança. É um ser que está ali na sua barriga e está ouvindo, tá ouvindo, né, tudo. Exatamente. E está sentindo tudo. Então, o discipulado já está ali. Mas por conta do entendimento, então elas não têm como aceitar Jesus, né? Muitas vezes antes dos 4 anos. Mas nós, lá no nosso ministério, depois você vai ver no nosso podcast, como a gente ensina as crianças sobre Jesus antes dos 4 anos. Apenas 1% se converte. Mas, dos 4 ao 14 anos, a pesquisa diz que 85% se decidem por Jesus se ouvem sobre Jesus. Então, vamos lá. Se eu tenho 100 crianças
E eu falo para Jesus, falo de Jesus para essas 100 crianças e discipulo essas crianças. 10 anos depois, eu vou ter uma igreja de pelo menos 85 pessoas. Porque 85 vão se converter. Sim. Agora, se essa margem, ela cai drasticamente depois dos 15 anos. Dos 15 aos 30 anos, apenas 10% se convertem a Jesus. Então, se eu pego uma igreja, pessoas, de 100 pessoas de 15 aos 30 anos e falo com eles e discipulo, daqui 10 anos eu vou ter uma igreja de 10 pessoas. 10 pessoas. E depois dos 30 anos, apenas 4% que ouvem sobre Jesus se decidem por Jesus. Então, se eu pego um grupo de 100 pessoas, eu falo de Jesus, discipulo elas, depois de 10 anos eu vou ter 4 pessoas na igreja. Então, o nosso foco está errado. E olha só o que diz nessa pesquisa. George Barna, no seu livro Transformando Seu Filho em um Campeão, afirma que se uma pessoa não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador até os 15 anos de idade, sua chance de se converter é ainda pior. Mais adiante é de apenas 6%. Então, estamos negligenciando o ministério infantil. Estamos negligenciando o discipulado dos nossos filhos dentro dos nossos lares. Exatamente. Porque a gente pode falar assim, estamos colocando toda a responsabilidade no ministério infantil. Não, gente. Na verdade, o ministério infantil é uma ferramenta para apoio dos pais. Importantíssimo falar sobre isso. Né? Porque nós estamos lá como conselheiros para apoiar. A igreja apoia. E até porque, né, meu amor, importante também a gente falar esse ponto que você está falando. A igreja fica com as crianças, em média, 1h30. 2 horas. 2 horas, em alguns casos, 1 hora. Então, o tempo em que a criança fica na igreja é muito pouco comparado com o que ela é exposta dentro da sua casa, na escolinha, e por aí vai. Deus pode fazer um milagre? Pode. Com certeza. Deus pode fazer em 5 segundos. Deus pode agir em 5 segundos na vida de uma criança. A gente tem testemunhos de crianças. Eu sou fruto, né, disso, de conversão no ministério infantil. Apesar de ter, né, meus pais sempre foram cristãos e sempre evangelizaram, tive um lar abençoado, mas assim, eu lembro das escolinhas dominicais na nossa época, né, na Igreja Batista da Lapa, né, memorizando o versículo, cantando as músicas com princípios bíblicos. Hoje em dia, quando nós temos alguma coisa assim, uma situação difícil na nossa vida, o que a gente lembra? Das músicas que a gente aprendeu lá. Com princípios, né? Quando a gente era criança. Mas o que eu quero dizer é que Deus pode fazer, mas a responsabilidade de discipulado é do pai e da mãe. Isso. Agora, o pai e a mãe passam a semana inteira sem discipular a criança, sem criar uma rotina de devocional, sem ler a Bíblia com ela, sem orar, só ora para comer. E olhe lá, né? Porque tem muitos que nem oram para comer, não ensina isso. Mas para quê? Você tem que ensinar seu filho, né? E aí, depois fala assim, eu não sei aonde eu errei. Sim. Por que meu filho se desviou? Importante também, né, meu amor, dentro disso que você está falando, eu quero citar duas histórias da Bíblia que falam um pouco sobre essa responsabilidade. Nós entendemos como responsabilidade sobre os pais com os filhos. Quando Davi derrotou Golias, o texto diz que Samuel perguntou para Abner, de quem é o pai? Quem é o pai desse rapaz? Desse menino, né? Mas não fazia. Que tem a ver? Não tem nada a ver. Quem derrotou o gigante foi o menino, o garoto ainda, Davi. E por que Samuel faz questão de perguntar quem era o pai? Porque se o filho derruba gigante, meu amigo, o pai. Então, e a Bíblia diz que o filho faz o que vê.
o pai fazendo. Então, ou seja, e esse mesmo texto, ainda sobre a história de Davi, quando Deus manda Samuel ir ungir Davi, ele não mandou Samuel ir na casa de Davi, ele mandou ir na casa de Jessé. Então, ou seja, a responsabilidade do pai, de pais com os filhos, é extremamente importante. É extremamente importante, porque se nós como pais não estamos gerando os nossos filhos nesse ambiente profético, nesse ambiente do reino, fica muito difícil. Pode acontecer no milagre, como você bem disse, meu amor, mas fica muito mais... Fica muito difícil. A criança fica muito mais exposta, suscetível a um erro, a experimentar coisas que estão aí para matar e destruir, do que uma família que está gerando realmente a criança dentro de um lar profético, dentro dos pilares da Bíblia, oração, a adoração. Não ler a Bíblia com a criança. Não ler a Bíblia com a criança. É impedir a criança de ir até Jesus. Exatamente. Não ensinar a adorar a criança, a adorar a Deus na criança também é impedir. Não ir à igreja frequentemente com a criança também é impedi-la de ir até Jesus. Não ouvir a criança. Porque muitas vezes, hoje, no nosso dia a dia, a gente quer comprar o silêncio da criança. Comprar o nosso sossego. E a gente deixa a criança à vontade. Né? E para falar dessa geração, isso também é uma coisa que eu queria muito abordar aqui, a respeito da geração alfa. Geração alfa é a partir de 2010 para cá. A geração alfa é aquela que já nasceu na internet, ela foi formada na internet, né? Eu vi uma psicóloga falando, ela falou assim, ela não tem a internet, ela é a internet. Está no DNA dela. Eles falam, os psicólogos, os socialistas, eles estão falando que eles não nascem mais com cordão umbilical, né, no umbigo. Eles nascem com um cabo de pendrive lá, o cabo lá. Porque eles são formados nessa era, né? E aí eles são mais independentes, eles são mais agitados, eles são mais espertos, eles são mais críticos. Né? Essa geração alfa, ela precisa ter uma atenção especial, sabe por quê? Porque elas estão quase um com o celular, essa geração. Eu sou contra a exposição da tela muito cedo. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, porque essa geração, ela pode ser mais inteligente, ela pode... Né, tem os seus benefícios dessa geração, mas os malefícios, a ansiedade é algo que está gritando. Os psiquiatras já denominaram que tem a síndrome do pensamento acelerado, que está trazendo frustração para essa geração. Por quê? Porque como eles têm a resposta muito rápida em tudo, eles precisam o tempo todo de prazer. O tempo todo. Eu preciso saber. Então, é uma geração que muitas vezes tem muita informação, mas as informações muitas vezes são rasas. E isso é perigosíssimo, né, meu amor? Porque o que acontece? Antigamente, para você acalmar uma criança, a gente era uma chupeta, era uma mamadeira, era um paninho de cheirinho, era um brinquedinho, coisas de criança. E hoje, essas coisas foram substituídas por um iPhone. Infelizmente. E aí, o que acontece? Nós estamos achando que a criança está... porque ela para de chorar ou ela fica calma. E, na verdade, nós estamos induzindo a criança a viver no mundo dela. Então... Ou seja, aí essa criança vai crescer com dificuldade de se relacionar, porque ela não cresceu
em companhia com outras crianças, ela vive inclusa dentro do mundo dela. Exato. Ou seja, é uma criança que vai crescer com o seguinte sentimento: eu me basto. Quando ela está perdendo, ela volta do começo. É uma criança que vai ter dificuldade de receber um não. E você ensina uma criança não por aquilo que você dá, mas por aquilo que você tira. Você ensina muito mais o caráter de uma criança falando não do que sim. Então, o que acontece? Imagine como essa geração vai ser na sua adolescência, na sua juventude. Estão chegando na adolescência agora, a geração alfa, né? Exatamente. Então, ou seja, se nós... Não sabe lidar com a frustração. Exatamente, não sabe lidar com a frustração. Não sabe porque chorou, não sabe nem dialogar, não se senta mais na mesa. Aí os pais estão trocando a presença pelo presente. Exato. Então, ou seja, dá um presente e aí nem mesmo se relacionam com os filhos. É isso que eu tô falando, tá comprando o sossego deles. Exatamente. Então, isso pais, vai ser cobrado dos pais. Por favor, você que está nos ouvindo, não troque a sua presença por um presente. Porque o seu filho vai crescer assim e dificilmente ele vai entender o que é a presença de Deus. Porque se desde pequeno em casa ele foi ensinado dessa forma... Quando ele estiver adulto, jovem adulto, ele facilmente vai trocar a presença por um presente. Nós temos crianças... Ou por qualquer presente. Né? Nós temos crianças que não querem ir para o Kids Ministry, para o Ministério Infantil, porque se fica com o pai no culto, ele fica no celular. É lógico que ele não vai querer. É lógico, porque quando a criança ela está submersa, né, na tela, ela cria um ambiente dela, um mundo dela. Ela não quer ter relacionamento. Sim. E aí já fere o princípio do corpo de Cristo. Né? Crianças que não conseguem olhar nos olhos um dos outros. Crianças que não conseguem ceder a vez para o outro. Só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. Crianças que eu estava ouvindo uma psicóloga também falando esses dias que em 30 segundos, a criança da geração alfa, quando você se direciona para ela, em 30 segundos ela olha para você e ela analisa se aquilo que você está falando ela vai ouvir ou não. Passou daqueles 30 segundos, se não é interessante, ela te bloqueia. Assim como bloqueia a tela do celular, a mente bloqueia você e ela não te escuta. Olha só que coisa maligna isso. Então, assim, quanto mais tempo nós temos para retardar, para não dar, não dê. Vamos voltar às veredas antigas. Eu sei que nós estamos na era da informática. É uma bênção. A internet é uma bênção. Sim. Os nossos filhos realmente estão sendo formados na escola. Eles têm essa tecnologia. Mas o que depender de nós, não vamos fazer os nossos filhos tropeçar. Exatamente. Não vamos fazer as nossas crianças tropeçarem. Tem pais que chegam para nós lá no Ministério Infantil e falam: meus filhos não querem vir para a igreja porque eles querem ficar jogando videogame. Gente, vocês são autoridade. Os nossos filhos, eles não sabem escolher o que é bom para eles. Nós precisamos nos colocar na posição certa de pais, sábios, cheios do Espírito Santo para ajudar essa geração. A gente precisa colocar tempo, colocar atividades, limites. Não, você vai ler a Bíblia de papel. Mas, ai, pastora, de tanta gente. Não, pastora, mas está aqui no meu celular. Sabe por que não, gente? Enquanto ele abre a Bíblia, né, dentro do celular dele, sobe a notificação de joguinho. Ele não consegue prestar atenção. A tela, a luz, ela deixa o cérebro acelerado. E a gente está falando: não, gente, vamos na Bíblia de papel, vamos anotar. Vamos contemplar. Essa geração alfa não consegue contemplar. A gente precisa sermos canais um canal para que a gente possa, sabe, cercar essa geração. Assim como Joquebede fez com Moisés,
que pegou e fez o cesto para Moisés. Nós temos que ser Joquebedes nessa geração. Fazer o cesto, colocar piche por fora, por dentro, para não entrar. E guardar as nossas crianças, guardar nossa geração. Você, ministro voluntário, ame essas crianças. Essas crianças, muitas delas, elas precisam ser amadas. Elas precisam ser abraçadas, elas precisam de toque físico, né? Receber carinho. Fale a linguagem do céu. Seja um exemplo para ela, né? Porque é uma questão também muito séria. As crianças, elas não fazem o que elas ouvem. Elas fazem o que elas veem. Então, nós precisamos ser exemplo para as nossas crianças. E dentro disso, meu amor, é importante também a gente falar ainda sobre os pais, para a gente, eu acho que a gente pode agora começar a falar também um pouco sobre a equipe, mas eu quero só pontuar uma coisa ainda falando sobre os pais. Nós já ouvimos muito sobre a questão de herança e legado, né? Então, ou seja, herança é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você deixa em alguém. Então, que tipo, até porque legado não morre. A herança, um dia o seu filho pode usar, acabar, a economia pode mudar, enfim. Mas o legado não. Legado, ele permanece. Então, que tipo de legado que nós, como pais, estamos deixando em nossos filhos? Né? Porque nós entendemos a equipe, como nós trabalhamos com a equipe, como nós damos mentoria para a equipe. A criança, quando chega na igreja, como o nosso trabalho é intencional, nós somos intencionais em tudo que fazemos com as crianças no Kids, então nós já fazemos uma leitura e já identificamos se aquela criança, qual é o tipo de problema que aquela criança está vivendo dentro de casa. Porque a criança vai reproduzir o que ela está vendo. Não é o que ela está ouvindo, é o que ela está vendo. Então, pais, se você tem sido um pai negligente, se você tem sido um pai ausente, se você tem sido um pai que não fala sobre a escritura, que o seu filho não vê você orando, o seu filho não vê você adorando, vai chegar, essa criança na igreja, quando ela chega no Ministério Kids, ela vai ter uma dificuldade tremenda de adorar na hora que está adorando, de orar na hora que vai orar, entender o que é Bíblia, né? Tem crianças que às vezes chegam na igreja que a gente vai falar sobre alguma historinha tão básica, tão primária, que a criança às vezes fala, quem é? Quem é esse? Nunca ouviu falar de histórias tão simples, no bom sentido, por favor, me entenda. Histórias como de Noé, que a gente geralmente conta para as crianças. Davi. E crianças que não são novas convertidas. Não são novas convertidas, exatamente. Que já tem um tempo já. Não sabe quem foi, não sabe muito menos o que aquele personagem da Bíblia fez. Então, ou seja, é nítido a leitura que você faz que essa criança dentro de casa não está ouvindo sobre o reino de Deus. Precisamos pastorear o coração delas. Então, pais, que legado que nós estamos deixando para os nossos filhos. Então, por favor, tem que começar dentro dos nossos lares, não é, meu amor? Então, exatamente. Jesus precisa voltar a ser o assunto do nosso lar. O assunto da nossa mesa Jesus precisa voltar a ser o assunto da nossa mesa. Deuteronômio 6 fala que nós devemos discipular em todo o tempo, andando pelo caminho, andando, levantando, dormindo, indo tomar banho, sentando, é o tempo todo. Até hoje eu sou intencional. Seja intencional, grave isso. Eu preciso ser intencional com os meus filhos. Voluntários do Kids, eu preciso ser intencional com essas crianças. Pastor, eu preciso ser intencional com as crianças. O tempo todo nós temos que ser intencional, né? E ir até para pastorear o coração dela. Porque assim, muitas vezes a gente quer punir o comportamento errado. Mas Jesus não fazia isso. Jesus, ele ia
no coração. Sim. Jesus pastoreava o coração. Então, assim, qual é a atitude por trás do comportamento dessa criança? Por que ela está agindo assim? Sim. A agitação é um fruto dessa geração alfa. Você, voluntário, não adianta preparar mais aula expositiva. Isso não funciona mais com essa geração alfa. Sim. É por isso que você precisa estudar o seu cliente. O seu cliente é a geração alfa agora. Não adianta mais preparar aula expositiva. Tem que ser uma aula interativa. Estão chamando de disciplina ativa, que é toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá. As nossas histórias hoje são teatrais. As crianças participam, elas falam, elas interagem, porque elas pesquisam. Né? Ela já pergunta para a Alexia, elas não sabem digitar, mas elas perguntam para a Alexia. E elas vão, né? Igual ontem a gente estava até falando, né? Da Helena, que a Heleninha do Kids lá, ela chegou domingo e a gente estava falando sobre Abraão, ela já sabia a história inteira. Né? Porque os pais, o pai, o Guto, senta ele estuda a Bíblia todo dia e dá a Bíblia infantil para ela estudar do lado, e ele tá lendo, ele tá ensinando ela. Gente, essa menina vai ser uma bomba no inferno. Exatamente. Né? E ela lá na hora da adoração, ela tá adorando, né? Ontem na nossa casa de milagre, ela tava lá orando. Sentou do lado da menininha que tava lá, da Sossô, e pôs a mão e começaram a orar juntas. É isso, gente. É isso. É isso, é a nossa postura como voluntários, de falar, gente, agora não é hora de nós termos tela, vamos guardar o celular, agora nós vamos olhar um no outro, nós vamos falar quanto você é importante, a gente vai agora abençoar os nossos irmãos, vamos voltar para as veredas antigas. Né? A palavra diz que no final dos tempos nós veríamos a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Sim. O mundo está alienando essa geração. Está treinando um monte de robô. Eles acham que essa geração está sendo treinada a pensar. Não. Essa geração está sendo ensinada a reproduzir. Mas nós, como corpos de Cristo, nós temos que ensinar essa geração a meditar em nome de Jesus. Na palavra, a meditar nos princípios, Sim. a meditar nas suas atitudes. É isso, é para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos escolhidos para pastorear o coração dessas crianças. E para pastorear o coração dessas crianças, você não precisa ser pastor, você precisa ser líder. Né? O líder dela, o pai, a mãe. Você está com criança? Você é o líder naquele momento dessa criança. Exatamente. Então, você precisa ser usado para isso. Né? Sim. E uma coisa também que é importante a gente falar, né, meu amor? Por exemplo, pais. Eu ouvi essa frase e eu achei tremendo essa frase. Pais que criam seus filhos vão poder mimar os seus netos. Pais que não criam seus filhos, ou seja, que não fazem a lição de casa. Pais que não criam seus filhos terão que criar os netos. Exatamente. Então, ou seja, a gente está falando sobre esse legado, essa lição de casa, essa lição que é nossa, pais. Não transfira essa responsabilidade para a escolinha, não transfira essa responsabilidade para um parente, para um tio, uma tia. Não, essa responsabilidade, pai, é sua. Então, priorize, entenda que o seu filho, ele é herança do Senhor para nós, os pais. Um dia, Deus irá cobrar de nós o que você, pai, fez com a herança que eu te dei. Exatamente. Então, nós precisamos... começa em casa, né? Começa em casa. Meu amor, acho que nós já falamos bastante também sobre essa questão dos pais. Podemos falar um pouco sobre a questão desse pastoreio, né, dos tios, tias, essa questão é um tio ou é um ministro, né? Dessa diferença, porque às vezes as pessoas também entendem, é um tio do Kids.
E às vezes nem trata essa pessoa como um ministro. Na verdade, até o próprio voluntário. Né, exatamente. Que fala assim, chegou no Ministério Kids e fala assim, tô aí para cuidar. Não, Conta gente. comigo, tô aqui para servir. Queremos contar Glória com a você, Deus. sim. Exatamente. Mas você precisa se capacitar como ministro. E eu quero até fazer um convite para você, pai e mãe, para participar também, como pai e mãe no Kids Ministry. Importantíssimo isso. Porque assim, mas eu não tenho paciência. Ninguém tem paciência. A paciência, ela está ligada mais ao nosso temperamento, à nossa vida, do que à criança. Porque é lógico que tem pessoas que têm dons, né, para atingir a criança, um chamamento, né? Mas assim, a grande comissão, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ela é para todos, né? Então você pode ser um ministro infantil. E você, pai, você, mãe, você deve estar envolvido com o ministério infantil. Exatamente. Então, a gente fala de tio, né, para facilitar, mas você não pode pegar essa palavra tio e achar, tô ali como recreador. Não. Você é um ministro de Deus na vida da criança. A sua atitude pode mudar para sempre o destino daquela criança. Toda vez que você chegar no Ministério Infantil, no Kids Ministry, você vai falar assim, será que a minha atitude abençoou as crianças hoje? Ou a minha falta de paciência, minha falta de amor? Gente, a sua falta de amor é para as crianças e para os adultos também. É para todos. Sim. Mas o seu transbordar de amor também é para todos. Né? Eu sei que muitas vezes, eu sou mãe de segunda a sexta, eu não tenho paciência, eu quero paz, eu quero sossego, eu quero não sei o quê. Eu sei, mas vai passar tão rápido essa fase. Sim. Vai passar tão rápido. Curta cada momento especial dos seus filhos. Se envolva de corpo, alma e espírito na educação deles, no discipulado deles, que vocês vão colher frutos, porque esse sim é o nosso objetivo. Sim. O nosso objetivo é que eles sejam frutíferos discípulos de Cristo Jesus. Amém. Dentro dessa questão de sermos intencionais, eu acho que está também a questão da gente falar sobre a questão de o que devemos abordar. Né? Quais os assuntos, quais os métodos. Falamos sobre ser intencional, mas existem muitas outras coisas, né, que nós podemos também falar sobre isso. A questão de evangelismo infantil, por exemplo. Existe o evangelismo infantil que nós podemos fazer no sentido de ser exemplo para eles. O evangelismo infantil, na verdade, ele acontece todos os dias da nossa vida. A gente se derrama para as crianças. Eu acho que todos os domingos o ser intencional, na verdade, ele implica em ter certeza que o plano da salvação foi entregue na íntegra todas as vezes, até que haja a conversão infantil. Isso. Né? Porque a gente está ali alimentando, a gente está pregando, a gente está sendo exemplo. Então, assim, o evangelismo infantil, na verdade, é dia após dia de você estar explanando o plano da salvação para a criança, né? Em todas as fases, né? Por exemplo, em qualquer assunto da Bíblia que nós vamos abordar, você vai levar a criança para o plano da salvação, né? Sim. E qual é o plano da salvação? Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus enviou o seu Filho para que deu para morrer o nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio, derramou seu sangue, nos comprou, lavou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida e nós recebemos a salvação. Amém. Só que nós não somente recebemos a salvação, nós vamos prosseguir crescendo na graça de Deus. Amém. E
espalhando, né, o amor de Jesus por onde nós passarmos. Sim. Esse é o plano da salvação. Então, o evangelismo infantil, na verdade, ele tem que acontecer diariamente. Enquanto você não vê que seu filho ele é convertido, você precisa ser um evangelista na vida dele. Sim. E nós, como pastores, líderes, nós precisamos ser intencionais e falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Promover o encontro dessas crianças com Jesus. Promover o encontro com Jesus. Ou seja, quando nós estamos falando sobre evangelizar todos os dias até que, promover o encontro dessa criança todos os dias até que. João capítulo 6, uma história muito conhecidíssima nossa sobre a multiplicação dos pães e os peixes. Eu quero ler para você, olha só. Diz assim, João capítulo 6, a partir do verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai sentar-se os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Agora preste atenção. Esse texto está dizendo que André, um dos discípulos, viu que uma criança tinha algo, talvez era o lanchinho dela para aquele dia. Mas André promoveu o encontro dessa criança, aquilo que não era nada. André entendeu que aquilo, nas mãos de Jesus, Jesus poderia multiplicar, e foi exatamente o que ele fez. Então, hoje, nós temos que agir como o irmão André. Sim. Né, meu amor? Promover o encontro. Promover o encontro dessas crianças com Jesus. Mas, ainda que alguém vire para nós e diga, mas é uma criança, mas o que ela tem é tão pequeno. Mas esse pequeno, oh, aleluia, nas mãos de Jesus, promover o encontro dessa criança com Jesus, e aquilo que ainda para nós é pequeno, ou para muitos que ainda é pequeno, nas mãos de Jesus, ele vai multiplicar e uma multidão vai ser alimentada. Então nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus, promover todos os dias. Amém. Trabalhar dia após dia, sermos intencionais em todas as áreas com as crianças, para promover o encontro dessas crianças com Jesus. Porque ainda que é algo tão pequeno na mão dessas crianças, mas se promovermos, colocarmos essas crianças, promover esse encontro delas com Jesus, Deus vai promover isso, vai multiplicar isso, e o dom que cada uma dessas crianças carregam pode alimentar, sim, uma multidão. Amém. Em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao fim desse podcast. A gente Amém. falou tanta coisa aqui. Eu sugiro que você escute várias vezes. Sim. Pegue cada ponto que nós falamos, que nós abordamos. Estude com a sua equipe, com seus voluntários. Amém. Medite, porque assim, a gente, na verdade, jogamos aqui assim as questões importantes e fundamentais, mas é necessário que você escute com atenção, Sim. compartilhe com o máximo de gente que você puder, e tenha, são preciosidades, são o que nós falamos aqui, é o que nós temos vivido por muitos anos, temos estudado, temos ministrado, temos estruturado alguns ministérios kids em algumas igrejas, nos colocamos à disposição. Escreva nos comentários, as nossas redes sociais vão estar aí para vocês acessarem, entrar em contato conosco. Amém. Mas eu quero incentivar você, sim, a olhar para as crianças como Jesus olha. Exatamente. A pensar, poxa, eu nunca imaginei que as crianças eram tão essenciais assim. Essas crianças daqui 10 anos, elas vão ser os jovens e os adolescentes. Aonde elas vão estar? As suas crianças, da sua casa,
diante do seu comportamento, diante do seu discipulado, aonde elas vão estar daqui 10 anos? Pastor, olhe para mim. As suas ovelhas do seu ministério, as crianças de 5, 6, 10 anos, daqui 10 anos, aonde elas estarão? Diante daquilo que você está proporcionando. Vamos puxar a responsabilidade para a gente? Exatamente. Cada um puxar a responsabilidade para si. Pra si. E vamos levar, assim como André fez, essas crianças ao encontro de Jesus. E aquilo que não é nada Vai se transformar vai em se tudo. transformar em muito para alimentar uma multidão. Nós somos guardiões dos nossos lares. Estamos, Amém. essa geração de Joquebedes, né? Eu vejo isso, preparar um cesto para essa geração. Amém. Não vão tocar nas nossas crianças. Em nome de Jesus. Não nas que estiverem dentro dos nossos cestos. Em Em nome nome de de Jesus. Que Deus te abençoe, pastor, Amém. líderes, pais, voluntários, professores. Que Deus abençoe tremendamente as suas mãos. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo Em nome para de Jesus. profetizar sobre essa geração. Amém. Para ensinar com sabedoria. Amém. Para colocar limites e para levá-las ao encontro do Mestre dos Mestres. Em nome de Jesus. Até a próxima vez. Amém. E ouça os outros podcasts Sim. que vão, na verdade, complementar. É uma sequência. sequência. Tem o culto infantil, depois tem sobre as crianças menores, né? Eu tenho certeza que vai ser Amém. uma bênção para a sua igreja e para o seu ministério. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, Deus te tchau. abençoe.